Você sabia que Israel é o relógio de Deus e Jerusalém o ponteiro que marca o tempo das nações e que estamos próximos de dar 0 horas? Que este atual conflito entre Israel e os grupos Hamas e Hezbollah pode ser o estopim que desencadeará no cumprimento da profecia de Ezequiel 38, conhecida como Gog e Magog? Me chamo Eduardo Prado, sou pregador da Palavra de Deus e vim falar sobre o assunto à luz da Escritura. Após a vinheta, a gente retorna. Espero por você. Eu não desisto, E ouviram uma voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pela viração do dia, ou seja, às 6 horas da tarde, no pôr do sol. Deus criou a semana de 7 dias. E foi justamente no 6º dia da criação, ou seja, na viração do 6º dia para o 7º dia, que Deus criou o homem. Foi a partir de então, no discorrer de cada semana, na viração de cada dia, que Deus vinha pessoalmente a encontrar-se com o homem e com a mulher no jardim do Éden. Você consegue imaginar a alegria daquele casal matriz que, movida pela expectativa de saber que na viração de cada dia eles teriam um encontro pessoal com o próprio Deus naquela comunhão divinal? Realmente eram os dias de muita alegria e glória. Mas infelizmente, por conta do pecado inicial, isto é, o pecado de rebelião, esta comunhão foi rompida e Deus teve que se ausentar da terra por causa da queda do homem e da mulher através desse pecado inicial. Esse casal matriz, em conjuração, frente à tentação de Satanás, quando ele disse para a mulher: se você tocar e comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, qual a necessidade eles teriam de conhecer o mal se eles já conheciam o próprio bem em pessoa, o Deus vivo? Não havia necessidade nenhuma. Mas infelizmente, aquele casal desejou. Satanás, quando tentou a mulher, com aquela meia-verdade, ele ocultou o outro lado da moeda. Ele não disse para Eva: contudo, eu quero te alertar e te lembrar que após você tocar e comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você não terá domínio sobre o mal. O mal é que passará a ter domínio sobre vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. É tanto que está escrito que o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse faço, em decorrência do pecado inicial. Deus, vendo tudo isso e frente a essa triste realidade, se viu no dever de fazer algo para o próprio bem da raça humana. Foi aí que Deus colocou um limite de tempo para a raça humana viver neste mundo. É aí onde entra a profecia de Êxodo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te, pois, do dia de sábado, isto é, lembra-te do 7º dia para o santificar. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Deus, ele contabiliza o tempo do homem de 1000 em 1000 anos. Pedro, pelo Espírito Santo, afirmou isso, que um dia para Deus é como 1000 anos
e 1000 anos como um dia, confirmando o que está no Salmo de número 90. Ou seja, Deus está falando para os filhos de Israel e para todas as nações. Visto como vocês desejaram viver a sua vida de maneira independente, sem a minha presença com vocês a cada dia neste mundo, eu vou dar um prazo de tempo para vocês fazerem toda a sua obra, todo o seu trabalho, no discorrer de 6 dias. Eu vou dar para vocês 6.000 anos. E veja que de Adão até esse exato momento já se passaram 6.000 anos. E qual tem sido a obra do homem e da mulher no discorrer desses 6 dias, desses 6.000 anos? Não se escandalize. Tem sido roubar, matar e destruir. Esta tem sido a obra da raça humana no discorrer de 6.000 anos. Mas o Criador também disse: não se esqueça do 7º dia para o santificar. Ora, Deus sabia e sabe que o homem, agora caído em pecado, não tem a mínima condição moral e espiritual de santificar o 7º dia, de arrumar a casa bagunçada pelos seus próprios pecados. É aí onde entra Jesus, o Filho de Deus, o homem-Deus, o Verbo de Deus encarnado, o único que tem condição moral e espiritual para santificar o 7º dia. Mas antes que Jesus, na sua parousia, na sua vinda visível, física, e a essa altura com a sua igreja, será necessário a purificação da terra. E é aí onde entra o julgamento das nações. E isso está prestes a começar, porque nós somos a geração que faz a transição do 6º dia, do 6º milênio, para o 7º. Ou seja, já esgotou o tempo da raça humana fazer a sua obra nos 6 dias da semana, durante esses 6.000 anos. Nós estamos vivenciando o pôr do sol do 6º dia, o último da humanidade. Estamos presenciando o declinar do 6º milênio, para que comece o 7º e último milênio dessa semana de Deus. Nós somos essa geração, e é aí onde mora o perigo, porque antes que Jesus volte, Deus vai primeiro purificar a terra que está maculada, contaminada pelo pecado do homem e da mulher. A terra passará por um processo de purificação, para que Jesus volte visivelmente e santifique o nome de Deus, ao santificar o 7º dia. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, porventura o nome de Deus tem sido santificado durante esses 6.000 anos? De jeito nenhum. Pelo contrário, o nome de Deus tem sido blasfemado. Essa oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, é uma oração escatológica que vai se cumprir agora, nos próximos dias. E Jesus continuou dizendo: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porventura o reino de Deus já está instalado na terra? Porventura a vontade de Deus já está sendo feita na terra? De jeito nenhum. O que a gente vê é a vontade de Satanás sendo feita neste mundo que jaz do maligno. É isso que a gente tem presenciado. E Deus vai purificar a terra através dos seus juízos. É aí onde entra a grande tribulação. Meio pelo qual Deus vai derramar as suas 21 pragas descritas
no livro de Apocalipse para purificar a terra e prepará-la para receber o Machia, Jesus Cristo. Para que ele, de Jerusalém, julgue todas as nações e santifique o sétimo dia e faça com que a vontade de Deus seja feita nesse último milênio que vai começar. No livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 12, está profetizado: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Essa profecia aponta para a volta de Jesus Cristo, que entronizado em Jerusalém, vai julgar todas as nações em redor. Isso vai acontecer no final da grande tribulação. Veja só, é aí onde mora o perigo. No final do ano de 2014, o Senhor me arrebatou em espírito para fora do planeta Terra. E no espaço sideral, eu vi a Terra ao longe. Eu vi ela no seu tom azulado perfeitamente. Até que ela ficou escura em densas trevas num estralar de dedo. E era um caos. De repente, por detrás de mim, um facho de luz passou pela minha mão direita de maneira veloz e foi de encontro à terra que estava toda escura em trevas. E aquele facho de luz iluminou uma nação de maneira particular e via sua bandeira cobrindo a sua face geográfica. Aquele facho de luz voltou para detrás de mim e repetiu a cena. E a cada vez iluminava nação por nação de maneira individual. E eu via cada nação com a sua bandeira cobrindo toda a sua expansão geográfica. Foi aí que a voz do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, bradou por detrás de mim e disse: começa aqui o julgamento das nações. Eu que estava no espaço sideral, o Senhor me trouxe de volta para a terra e percebi que era sol de meio-dia. E algo que não me foi permitido ver veio de maneira veloz, ficando entre o sol e a terra, deixando ele escura, como eu tinha visto do lado de fora. Então, como um pastor que guia suas ovelhas, eu me vi conduzindo as últimas pessoas que estavam procurando a salvação. Eu me vi conduzindo elas por um caminho estreito, apertado, para aquelas poucas pessoas que estavam desesperadamente procurando a salvação da grande tribulação que estava prestes a começar. Aquele caminho estreito aponta para Jesus Cristo, o caminho estreito, a porta apertada. Esta visão o Senhor me mostrou no final de 2014. E foi justamente de 2014 para 2015 que a Rússia anexou a Crimeia. Isso num jogo dentro da geopolítica que faz parte de um cenário profético de Ezequiel 38. A Rússia anexou a Crimeia. A Rússia começou a fazer alianças com outros países desde o ano 2000. Foi justamente no início de 2015 que a ONU começou a elaborar a sua Agenda 2030 e apresentou essa sua agenda agora em 2020, com as suas 17 ODS e com as suas metas a serem alcançadas de 2020 até 2030. Ou seja, o anticristo já está na Terra. O cenário está pronto, o palco está montado. O que falta acontecer para o anticristo ser manifestado ao mundo? Falta o arrebatamento da igreja. No ano de 2020,
2021, mais recentemente, 7 de fevereiro de 2021, o Senhor me mostrou uma outra visão. E eu me vi numa grande cidade, uma capital, olhando para o Oriente. E Oriente significa levante, nascer do sol. E eu olhava para o Oriente e o sol estava para levantar, estava para nascer. Mas antes que o sol nascesse, antes que o sol levantasse e surgisse para um novo dia, antes que isso acontecesse, vi um grande levante do Oriente, numa grande frota de aviões de um exército inimigo carregado de bombas, que de maneira veloz e de repente já cobria toda aquela grande cidade, já cobria todo o globo terrestre a despejar as suas bombas. E aquelas bombas a tocar o solo explodia, espalhando demônios a nível de solo para destruir a raça humana, para destruir o homem e a mulher. Eu despertei daquela visão. Veja que em Apocalipse capítulo 16, no versículo 12, está escrito que no despejar das 7 taças da ira de Deus, nos dias da grande tribulação, o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho. Para que os reis do Oriente, no seu levante do Oriente, venham pelo caminho aberto, pelo secar do rio Eufrates, atacar Israel. Deus me mostrou isso em 2021. Esse grande levante do Oriente, que é conhecido como a Guerra de Armagedon. A essa altura, vindo pelo norte, virá a Rússia com seus aliados, Gog e Magog. Israel vai ficar cercado, em iminência de ser riscado do mapa mundi. Será aí em que vai se cumprir a profecia de Malaquias, aonde está escrito: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá de onde? Do Oriente, o sol que está prestes a nascer, que o Senhor me mostrou naquela visão. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Quem é que teme o nome do Senhor? Iavé, Javé, o tetragrama sagrado. Quem é que teme o nome do Deus vivo? Israel, os judeus. E nesses dias, do cumprimento dessas profecias, da guerra de Armagedon, será neste dia que nascerá o sol da justiça. Eles vão clamar por Iavé, Iavé. E quem eles virão a vir sobre as nuvens dos céus como a igreja? Eles virão vir na sua parousia, na sua vinda física, visível, Jesus Cristo. O mesmo que eles traspassaram há 2000 anos atrás. Então nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. É aí onde Jesus virá para salvar Israel, para vir de socorro de Israel. É aí onde ele vai ser entronizado em Jerusalém. E ele vai julgar todas as nações. Isso vai acontecer. Agora, na viração do 6º dia para o 7º dia. Tem pregadores aí, ditos reformados, que estão afirmando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ora, se tem uma igreja que vai passar pela grande tribulação, será a igreja mercantil, política, religiosa. Essa igreja ficará na esteira de um mundo arruinado na grande tribulação. Se tem uma igreja que vai passar pela grande tribulação, será a igreja composta por falsos profetas, falsas profetisas, profetas do Pix, que revelam mais do que o Fujioka. Esta igreja vai ficar
porque a noiva de Cristo, como igreja, não vai ficar para a grande tribulação. Porque este não será o cenário da noiva do Machia. O cenário da noiva de Jesus Cristo não é este, no meio dos escombros, no meio do caos, no meio das guerras, no meio da grande tribulação. Como um pai que conduz a sua filha até o altar e entregar a quem é de direito ao noivo, o Espírito Santo, antes que o anticristo seja manifestado no mundo, o Espírito Santo, através do arrebatamento da igreja, vai conduzir a noiva até o altar, as nuvens teofânicas, a entregar a quem é de direito, Jesus Cristo, o Machia. Por isso você deve entregar-se para Jesus, descer as águas do batismo. Você que está desviado, volte mais rápido. Você que está manquejando entre dois caminhos, conserte-se com Cristo. Você que já está com Cristo, fica firme com Cristo, porque breve a trombeta divinal vai soar e Jesus nos receberá nas nuvens de glória a encontrar com Ele. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser e se vivermos. Até lá, conforme Jesus Cristo me ordenou, prega a minha palavra, Jeremias. Eu não